Fazer as nossas primeiras fotos como modelo é uma responsabilidade e um desafio, porque nesse início a gente não se conhece, a gente não conhece o mercado, não entende o que é importante, a gente sabe da importância dessas fotos, fica mais nervosa ainda e muitas vezes acaba jogando dinheiro fora porque não conseguiu dar o seu melhor ali nas fotos. E é por isso que eu vim te dar dicas para tu fazer o melhor possível do teu primeiro book de modelo. Eu sou a Laura Herman, eu trabalho como modelo há mais de 10 anos, eu viajo pelo mundo com a carreira desde 2016 e eu tô aqui para te ajudar a trilhar a tua carreira de modelo profissional. Só pra fazer um esclarecimento, quando a gente fala em book, as pessoas se referem a essa sessão de fotos. Na verdade, o book de modelo não é isso. O meu book como modelo é o meu portfólio inteiro, então é todas as fotos que eu já fiz. Seja eu pagando, seja o meu cliente pagando para eu fazer as fotos do trabalho que eu fiz, né? Seja parceria, enfim, toda essa composição é o meu portfólio, é o meu book, né? Porque quando a gente fala em book, na verdade, vem de livro mesmo, que é o book que as pessoas antigamente, quando tu ia até um cliente, tu ia até uma agência, tu levava o livro com as tuas fotos para ele conhecer o teu portfólio. Mas o termo ficou muito conhecido aqui no Brasil como book fotográfico. Vou fazer o book, vou fazer então a sessão de fotos. Por mais que esteja errado, eu vou usar a palavra book para isso, porque eu sei que é como todo mundo usa, né? Então eu já aceitei. E um adendo importante, esse book, ele não é para ser feito para que tu te agencie. Isso é um golpe muito comum. Vou deixar inclusive aqui na tela, aqui na descrição, um link para vídeo em que eu falo sobre esses golpes na carreira de modelo, que existem bastante, fique atenta, mas esse é um golpe muito comum. A pessoa vai lá, ela quer se agenciar, ela não entende muito de como funciona, e a agência fala: olha, gostamos muito de você, tu tem muito potencial, mas tu precisa fazer as fotos, né? Então, pra tu poder entrar na agência, a gente vai fazer esse material e vai te cobrar um valor. Isso é cilada, tá? Por que isso tá errado? Se a modelo precisa de material. Porque o book ele não deve ser pré-requisito para tu te agenciar. Ele é um material, sim, que tu vai usar, mas a agência, se ela gostou de ti, ela vai primeiro te botar para dentro. E aí vai se falar sobre o material. E quem vai fazer esse material não vai ser a agência, vai ser um fotógrafo profissional. Para tu entender um pouquinho mais, depois entra no vídeo em que eu explico mais sobre esses golpes. Mas esse book, ele não é pré-requisito para te agenciar. Vai acontecer depois para tu conseguir pegar trabalhos. Já vai estar agenciado. Primeira e mais importante dica: escolhe um fotógrafo de moda para fazer essas fotos. Como assim não um fotógrafo de moda? Existem tipos de fotógrafos diferentes. Então, existe o fotógrafo que fotografa casamentos, o fotógrafo que faz fotos de festa de 15, aquele fotógrafo que faz fotos de família. Esse é um tipo de fotografia. E existem os fotógrafos que trabalham com moda. E isso faz muita diferença na qualidade do teu book. Porque apesar de um fotógrafo de casamento ser muito bom no que ele faz, ele não tem a especialidade de fazer as fotos de moda. Ele não tem o olhar de um fotógrafo de moda. Então isso faz muita diferença. Tem aqueles fotógrafos que fazem foto para lifestyle de Instagram. Não é isso. É fotógrafo de moda. Dá uma olhada no Instagram dele, o estilo de foto que ele fotografa, se são fotos focadas na moda, e aí não precisa ser necessariamente moda high fashion, aquela coisa da modelo fazer uma pose muito complexa, mas tem que ser algo relacionado à moda, pode ser algo mais comercial, mas precisam ser fotos que tenham essa pegada de moda mesmo. Outra coisa muito importante, quando tu for escolher o teu fotógrafo, já escolhe junto uma equipe. Muitas vezes as pessoas querem fazer as fotos e daí para economizar, elas não pegam um maquiador, elas não pegam um stylist. E eu entendo, porque, é um valor a mais que tu vai colocar. Mas a minha dica, meu conselho sempre é, cara, se tu já tá investindo, investe um pouco mais pra fazer um trabalho bem feito. Porque quando a gente vai, eu vou fazer a minha maquiagem. Olha, Laura, eu até sei me maquiar pra ir pra um casting, eu sei me maquiar pra ir pra uma janta, pra ir pra um evento. Mas a maquiagem que vai ser feita pra um book, por um profissional, vai ser totalmente diferente da maquiagem que eu sei fazer. O estilo até de produto que é usado, sabe? Então, quando tu tem um maquiador que te ajuda, isso faz muita diferença na qualidade das fotos e elas aparentam ser muito mais profissionais. Então investe já numa equipe junto. O stylist às vezes não é necessário se tu conversar com um fotógrafo. Tem fotógrafos, eu vou deixar aqui na tela 2 fotos de trabalhos em que eu fiz, em que o maquiador era o fotógrafo, ele era multifuncional,
outro em que o fotógrafo tinha um acervo de roupas na casa dele, no estúdio dele. Então, claro, vai depender disso. Tu tem um fotógrafo que pode dar conta de tudo, legal, mas se não, contrata junto, isso faz realmente muita diferença no teu book. Pra tudo que tu for fazer no book, lembra que menos é mais. E aqui a gente tá falando sobre a roupa, sobre a maquiagem, sobre as poses que tu vai fazer, sobre o cenário. Às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer então o meu book de modelo, meu book fotográfico, então eu vou pegar aquele vestido que eu gosto, ou eu vou fazer uma maquiagem muito diferente. Só que quando tu tá fazendo o teu primeiro book, tu ainda não tem fotos básicas. E essas fotos vão ser muito mais importantes inicialmente pra te vender do que fotos muito mirabolantes. Então, tu vai fazer uma pose muito grande, às vezes a foto não vai ficar tão legal quanto uma foto simples tua, mais paradinha, uma foto de rosto. Vai te vender melhor essa foto de rosto. Até porque se tu tá começando, tu ainda não tem uma grande experiência com expressão, com pose. E aí, se tu quiser tentar fazer algo muito diferente, muito provavelmente tu não vai fazer o que realmente ficaria legal, que daqui a um tempo tu vai ter repertório pra fazer. E até nas roupas, sabe? Tu vai escolher, às vezes a gente quer escolher algo muito mirabolante, mas roupas básicas já fazem toda a diferença. Então é uma camisa branca simples. Eu vou deixar aqui na tela alguns exemplos de roupas básicas que funcionam muito bem para um primeiro book. E até a mesma coisa na quantidade de fotos. As pessoas às vezes querem fazer, pegar 60 fotos pro book. Mais vale tu ter 10 fotos muito boas do que um book de 60 fotos parecidas, com a mesma roupa, com o mesmo fundo, com as mesmas expressões, que a pessoa vai passando e vai cansando. Então, cada look que tu fizer, no fim tu vai ter 2, 3 fotos, 4 fotos no máximo de cada look. Geralmente, um primeiro book bom, assim, profissional, a gente faz 2, 3 looks, 3 trocas de roupa, e aí pega umas 3 fotos, 2 fotos de cada uma dessas trocas. Porque aí tu vai ter realmente o melhor daquilo. Tu não precisa de 60 fotos iguais. Outra coisa muito importante pro teu primeiro book é fala com o fotógrafo. Explica que é o teu primeiro book, explica que tu quer um direcionamento. Porque às vezes a gente quer fingir que a gente já sabe tudo, a gente quer fingir. Não, eu não tô nervosa, não, porque eu já sei as poses, eu já tô acostumada com isso. E não tá. E o fotógrafo, inclusive, já sabe. Mas tem fotógrafos que têm a personalidade de já dirigir mais o modelo. Tem fotógrafos que não fazem essa direção toda se tu não pedir. E aí, às vezes, até eles acham que a modelo vai ficar ofendida deles falarem, vira mais o rosto, mexe mais não sei o quê. Então, pede essa ajuda. Isso vai fazer toda a diferença. Meu primeiro book mais sério, assim, que eu fiz como modelo, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Mas hoje eu vejo que, assim, foram fotos que ficaram muito boas, porque o fotógrafo ia me dizendo, ele me dizia, levanta um pouquinho mais a mão, mexe um pouquinho mais o rosto, que eram coisas que eu não fazia ideia do que eu ia fazer. E por último, treina bastante antes de ir, as poses, as expressões, pra na hora tu te sentir mais confortável. É claro que tu tá começando agora e que tu não vai ter a mesma experiência de alguém que já faz isso há muitos anos. Vai na frente do espelho, dá uma pesquisada em referências de pose, testa isso pro teu corpo e não esquece também de treinar em frente à câmera do celular, porque às vezes a gente treina muito na frente do espelho, a gente tá ali arrasando, cheio de expressões, só que a gente esquece que quando a gente chega no dia do book, na hora do book, não tem um espelho na nossa frente. E aí a gente se perde muito, porque a gente já não sabe mais como fazer, a gente não tem uma noção corporal ainda. Por isso é muito importante que tu treine sim na frente do espelho pra tu entender o que fica legal no teu corpo, mas passa esse treino também pra frente da câmera. Se grava fazendo poses e aí se olha depois, porque aí tu vai aprendendo a ter essa memória muscular que quando a gente tá na frente do espelho a gente muitas vezes não tem. E pra finalizar, eu já vou te explicar quais são as fotos mais importantes pra um book de modelo quando a gente tá começando, mas antes eu quero te convidar a conhecer o Model Pro. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é o meu curso para modelos e futuras modelos, e lá eu ensino não só essa parte inicial, não só como desenvolver as tuas poses, como melhorar as tuas expressões, mas também toda a trilha que tu precisa fazer, desde alguém que não sabe nada, entender mais da carreira, a entrar em uma agência boa, uma agência séria, a ser desejada mesmo por essa agência, porque muitas vezes a pessoa entra na agência, a agência até aceita ela, mas não valoriza, não investe na modelo, não ajuda a modelo. E isso acontece porque tu não conseguiu vender o teu verdadeiro potencial pra agência. Então a gente fala sobre tudo isso e muito mais coisa lá.
Eu vou deixar o link aqui e aí tu já pode conhecer mais do curso e entender mais como ele funciona. Por último, que fotos que eu preciso ter depois, quando eu fizer a seleção, quando eu estiver fazendo a direção, assim, do que vai ser cada foto que eu vou precisar. Claro que vai mudar muito de acordo com cada perfil, com cada modelo. Se tu já tem agência, pede ajuda deles para fazer essa decisão. Mas, via de regra, o que precisa ter entre essas 10, 12 fotos que tu vai pegar de um book profissional que tu vai fazer? Uma foto que a gente chama de beauty, que é uma foto de rosto ou do ombro pra cima, que seja bem bonita tua, assim, e que não seja muito produzida, que o cliente consiga te ver de bonita, bem maquiada, mas assim, mais básica. Uma foto de corpo inteiro, que dê pra ver bem o teu corpo. Uma foto tua sorrindo, em qualquer uma dessas posições, geralmente é algo um pouco mais de perto, talvez meio corpo. Se tu tem um perfil um pouco mais fashion, faz uma foto, uma produção também com uma pegada mais fashion, então com uma roupa mais fashion, com uma pose um pouco diferente. Não precisa ser nada muito louco agora, mas sabe, uma maquiagem um pouquinho mais pesada, uma pegadinha um pouquinho mais fashion. E seria legal ter uma foto fora do estúdio, não é todos os fotógrafos que fazem, mas é legal que vá alternando assim os fundos por trás. Então, se tem uma foto que é um fundo mais cinza, ter outra que é um fundo mais escuro, às vezes ter elementos junto. Se tiver como fazer fora do estúdio é muito legal, mas se não der, ter uma foto assim que pareça um pouco menos cara de primeiro book. E aí tu vai alternando, entendendo cada vez mais também. Se tu tem agência, pede ajuda da agência para escolher as fotos, para escolher o fotógrafo, tudo isso eles vão te ajudar bastante. Mas se não, tendo essas referências, acredito que já vai te ajudar bastante. E peça a ajuda do fotógrafo para entender. Muitas vezes os fotógrafos já sabem o que é importante nesses primeiros books e vão conseguir te ajudar. Se tu gosta desse assunto, tu quer te tornar modelo, quer minha ajuda, não te esquece de te inscrever. Eu tô aqui toda semana dando dicas, conselhos, contando histórias e nos vemos semana que vem.